E eu já começo o programa de hoje falando de saúde. Janeiro é uma época de férias, tempo de viajar e deixar para trás aí algumas rotinas, mas também o conforto de casa. E o intestino é uma das partes do corpo que mais sofre com essa mudança de ambiente. E a prisão de ventre é um problema que atinge aí até 20% da população brasileira e é mais comum entre as mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde. Para poder tirar nossas dúvidas sobre os alimentos que melhoram a constipação intestinal, eu recebo o doutor gastroenterologista Fabiano Quarto Martins. Boa tarde, doutor. Obrigada aí pela sua presença. Boa tarde, quero aproveitar, a gente está no início de janeiro, não é mesmo? Aproveitar para poder desejar um feliz ano novo. Obrigado. Doutor, quando a gente fala constipação intestinal, parece até que é uma outra coisa. O que que é? Constipação é a dificuldade em evacuar. É aquela pessoa que fica mais de 2 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar. Ou mesmo aquela pessoa que vai todo dia, mas sente dor e tem dificuldade para evacuar. Isso é a constipação. Ela pode ser crônica, durar muitos anos, ou da forma como você falou, quando a pessoa viaja de férias, sai de casa, sai do seu ambiente, muda a alimentação, sai do seu quarto, da sua casa, do seu banheiro. Tem muita gente que acha normal, passa um dia, 2 dias, acha que é normal, que está tudo tranquilo, mas na verdade 3 dias já pode ser considerado um grave problema? Já é um problema que tende a se agravar, não é normal. Normal é você ir todo dia. Vamos então agora falar justamente sobre esses alimentos que a gente precisa evitar para poder não colocar tão em risco aí o nosso intestino. Um deles é a gordura, é claro, São né? Os alimentos gordurosos. Os alimentos gordurosos e os industrializados, aqueles alimentos que já não têm fibra, que não ajudam a formação do bolo fecal. Então, esses condimentados, industrializados, os lanches na rua, principalmente os alimentos gordurosos. Que todos gostam tanto, o não é pão mesmo? branco, os biscoitos. O senhor falou sobre pães brancos e biscoitos, bolo e os pães. Não são todos os lugares que oferecem aí, né, com a farinha de trigo integral. Mas a tendência é essa, a gente procurar realmente alimentos que tenha a farinha integral? Procurar o integral, ou se você não gosta, no caso da criança que tem dificuldade, você tem outras formas de colocar a fibra na alimentação. De que forma, doutor? Você pode colocar uma aveia, uma linhaça no café da manhã junto com o iogurte natural, ou com uma vitamina de um mamão, colocando aveia, colocando linhaça. Pode colocar um farelo de trigo no feijão, na hora de temperar o feijão, que dá aquela engrossada no feijão e a pessoa não vai sentir o gosto do farelo de trigo. E dessa forma você consegue dar a quantidade, não é muita coisa, 2 colheres de sopa de aveia ou de farelo de trigo ou de semente de linhaça já dá o mínimo. Já dá uma diferença. Já dá o mínimo de fibras necessárias por dia. Doutor, eu tenho aqui já algumas perguntas. A Maristela da Serra Sede, ela pergunta o seguinte: posso morrer por causa de uma prisão de ventre? Não vai morrer, a esse ponto, não né? vai morrer de prisão de ventre, mas vai ter uma qualidade de vida muito ruim. À medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil tratar, principalmente aquelas pessoas que se acostumam a usar laxantes, que se acostumam a comprar um remédio laxante por conta própria e tomar, ou tomar aqueles chás laxantes. Isso tende a piorar muito e deixa uma qualidade. Os chás, então? Esses chás laxantes, eles causam dependência também, dificulta ainda mais. Eles provocam, a pessoa vai ao banheiro porque eles provocam a inflamação no intestino e dessa forma a pessoa vai ao banheiro. Mas o uso dele precisa de uma dose sempre maior. Às vezes remédio que a pessoa acha que é natural, um chá de sene, uma cáscara sagrada, é natural, mas faz mal. Nem tudo que é natural faz bem. Olha, gente, prestem atenção nisso então, e evitem os chás laxantes e os laxantes. Os laxantes não é tão novidade, a gente já sabe que é bom evitar, apesar que as pessoas ainda continuam a usar. A outra pergunta é a Luara, de Cachoeiro de Itapemirim. Um grande beijo aí para os cachoeirenses. O refrigerante piora a prisão de ventre? Pior, o refrigerante não tem quantidade nenhuma de fibra e ele não hidrata de forma adequada também. Então, o refrigerante também não é indicado. Janaína de Jacaraípe, alimentos sólidos podem causar prisão de ventre? Não, muito pelo contrário. Não é a questão de ser sólido, é a quantidade de fibra que tem no alimento. Por exemplo, legumes e verduras, que são alimentos sólidos, vão melhorar o intestino, vão melhorar o hábito intestinal. Já o pão branco, os biscoitos, são coisas que pioram. Os alimentos, as carnes gordurosas, os salgados, fritos, esses pioram. As frutas, doutores, quais são as frutas mais indicadas?
O mamão é a que a gente mais usa, né? O mamão é a gente que mais usa. A ameixa também, se você deixar aquela ameixa em calda e usar aquela calda para beber mesmo com a colher, aquelas colheres de sopa, você beber uma colher daquela pela manhã da ameixa já ajuda, da calda da ameixa já ajuda Também interessante bastante. isso. As leguminosas, doutor? Ervilha, lentilha, tudo isso também é muito indicado? Tudo isso, o que tem mais fibra mesmo, que vai ajudar mais mesmo, vai ser o inhame, o aipim, que são as coisas que vão ter mais, as raízes, né? Que vão ter mais, as raízes é as que vão dar mais fibra. A Fernanda Martins, de Campo Grande, a pergunta dela justamente era tomar laxante se ajuda, ela coloca aqui a destravar, mas foi o que o senhor disse. Ajuda a piorar. Ajuda a piorar muito. A Stephanie Fernandes, da Ilha do Príncipe, a colonterapia resolve o problema? De jeito nenhum, não resolve. Isso aí é mais uma dessas modas que chegam e que depois que todo mundo vê que faz mal, sai da moda. Aqui também a Amanda de Cariacica. Quais são os tipos de prisão de ventre? A prisão de ventre crônica, aquela pessoa que normalmente começa na adolescência a ficar com a prisão de ventre, essa é mais difícil tratar. E aquela aguda que é essa que é a sua preocupação maior. Na época de férias, que a pessoa sai da sua casa, muda seus hábitos alimentares, e essa tende a voltar ao normal quando a pessoa retorna à sua rotina. Retorna à casa. Agora, a prisão de ventre crônica, além da alimentação, tem uma coisa muito, muito importante na causa dessa prisão de ventre. O que é, doutor? Nós temos fisiologicamente uma evacuação pela manhã depois do café da manhã. Isso é normal, não depende da sua vontade. Você toma a primeira refeição do dia e tem um reflexo, que é aquela vontade ao banheiro. Quando você começa a não ir, porque está com pressa para ir para o trabalho, porque está com pressa para ir para a escola, porque quer dormir um pouquinho mais, você vai perdendo esse reflexo, seu intestino vai se acomodando e essa é realmente a principal causa. Mas o que fazer então, doutor? Como reacostumar o organismo? O quê? Acordar mais cedo? Acordar mais cedo, colocar uma quantidade de fibras maior no café da manhã, uma linhaça, um mamão, uma aveia, uma granola. O exercício físico. Atividade física diária e ir ao banheiro depois do café da manhã. Mesmo se não tiver com vontade, você vai reeducar seu intestino a funcionar pela manhã e aí fica tudo bem. Por mais que demore... Demora meses. Porém, demora não meses. pode deixar de fazer isso. O problema é que a pessoa, na primeira, segunda semana, começa a fazer isso e não funciona e desiste. E volta para o laxante. Aí fica mais então difícil. É uma outra dica aí. Aí fica mais persistir. Demora meses para poder conseguir. Demora, leva uma revista, faz alguma coisa, mas... Para poder passar o tempo. Que depois que faz isso, resolve o problema. Maravilha. Doutor, a respeito da questão das doenças que podem ser provocadas com a constipação intestinal, pode levar ao câncer também? Sim, é uma das causas de câncer de intestino é a constipação intestinal. Mas o que pode provocar? A genética. Genética, o cigarro, são as principais causas de câncer no intestino. Em países que se come muita fibra, por exemplo, na África, a incidência de câncer de intestino é muito baixa, porque eles se alimentam muito de raízes. Em países que se come muito alimento condimentado, industrializado e que a constipação é muito prevalente, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, a prevalência de câncer de intestino também é alta. Doutor, muito obrigada. Doutor Fabiano Quarto Martins, obrigada pelas dicas. Então, olha, sigam essa receitinha que o doutor falou, que as coisas vão melhorar, não é mesmo? Com certeza. Obrigada, uma boa tarde.